Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa nossa, né? Espero que seja proveitoso para todos nós. Hoje quem vai estar conversando com a gente aqui vai ser a Isa, que vai abordar o tema desigualdade social. E eu espero que seja proveitoso para todos, assim como tem sido nos outros encontros. Os outros encontros já estão no YouTube, caso vocês queiram acessar, fiquem à vontade. O nome do canal é Cristãos e as Questões Sociais. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, que a gente tenta responder, resolver, ajudar, enfim. É isso aí. Isa, fica à vontade, pode se apresentar e iniciar. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Isabela Vicente, vocês já devem me conhecer do Twitter, do Instagram, mas de um jeito especial eu sou filha da Guta, sou esposa do Bernardo, moro em Macaé, no Rio de Janeiro, sou bacharel em Direito e estou no processo de registro na advocacia também, sou advogada. O meu contato com esse tema da desigualdade ele tem muito a ver com a minha trajetória em si, porque eu sempre estive envolvida com ONG, com ativismo, voluntariado, e esse ano, de um jeito especial, essa causa está sendo muito olhada por mim. Então, a gente está desenhando políticas públicas, né, fazendo levantamento de dados e evidências para poder construir propostas. Então, a gente está em contato com muitos dados da desigualdade do Brasil como um todo, mas também local. Congrego na Comunidade Batista de Macaé, sou nascida em Cabo Frio, mas moro aqui em Macaé, que é no interior do estado do Rio de Janeiro, no norte fluminense. Quando o Bruno me chamou para falar de desigualdade social, eu fiquei muito feliz, porque é um tema que eu me interesso muito e é um tema que atravessa a minha própria história, porque eu sou fruto de uma família desprivilegiada, de uma família que não tem recursos, né, especificamente liderada por uma mulher, assim como outras e milhares do Brasil. Então, a desigualdade, ela sempre fez muito parte da minha história. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre vi que pessoas de outras classes tinham condições e acesso a espaços e a bens e serviços que eu não tinha acesso. E para a gente começar a falar de desigualdade social, precisamos entender que é um processo que é inerente à vida em sociedade. Não existe um país hoje que aboliu qualquer forma de desigualdade social. Ela é inerente também ao modo de produção que a gente se encontra, que é ao modo de produção de economia de mercado, né, capitalismo, como a gente aprende. Então, a desigualdade, ela existe. A questão é qual é o nível de desigualdade que é sadio, digamos assim. Não tem essa resposta exata, mas a gente sabe que do jeito que o Brasil está, não é nem um pouco sadio. É prejudicial para o país, para as pessoas e para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Então, a desigualdade prejudica as pessoas porque ela coloca grupos de pessoas em situação de desprivilégio, em situação de desvantagem e as coloca num status social fixo. Mas faz parte de gênero, nas relações raciais, envolve questões econômicas. Então, a desigualdade envolve vários fatores. E qual que é a grande questão? A desigualdade, ela limita o status social das pessoas. Importante, ela limita o acesso a direitos. É aí que a desigualdade pega. Ela limita acesso a direitos e a oportunidades, porque a escola do rico é melhor que a do pobre. O hospital que o rico tem acesso é melhor que o pobre. E aí, voltando para a questão da desigualdade, ela limita o acesso a direitos básicos. E esse direito é o acesso à educação, é o acesso à saúde, à propriedade, à moradia, ao trabalho. Então, a desigualdade, ela pauta todas as relações que envolvem a vida das pessoas. Ir para a escola, ir no hospital, trabalhar, ter onde morar. Então, a desigualdade, ela coloca pessoas em situação de profunda desvantagem em relação aos outros. E é um ciclo. Porque é muito difícil uma família romper essa lógica da desigualdade e sair desse espaço geracional de estar em desprivilégio. E aí, uma questão que a gente sempre entra quando fala de desigualdade é meritocracia. E aí eu pergunto para vocês, como a gente vai falar de meritocracia se as pessoas não têm as mesmas oportunidades, se as pessoas não partem do mesmo lugar? Difícil, né? Difícil a gente falar de meritocracia sem igualdade de oportunidade. E é isso que a desigualdade faz. Ela tira as condições de oportunidade e de direitos.
E aí tem um princípio do direito, né, que diz que devemos tratar os iguais na medida da sua igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, não adianta tratar o desigual, o que está em desvantagem, o desprivilegiado, da mesma forma que trata aqueles que têm acesso aos bens e serviços e todas essas formas. Então, cabe ao Estado e à sociedade pensar medidas equitativas, fazer com que essa disputa, esse acesso a bens e a espaços, ela seja feita de forma econômica. E a grande discussão vai ser como a gente vai fazer isso, mas que deve ser feito, não há dúvida. Então, esse é um ponto que eu queria falar. E aí, a gente olhando para o Brasil e olhando para os desdobramentos da desigualdade, que é a desigualdade de gênero, que também é revelada quando as mulheres ganham menos que os homens, tem a desigualdade racial, que é, por exemplo, 70% dos moradores de favela são pessoas negras e a favela é um dos espaços onde há mais negação de direitos, há mais violação de direitos. A maioria dos usuários do Bolsa Família são pessoas negras. E tem um dado aqui muito interessante que eu vi do ano passado, que uma pessoa branca, em média, recebeu entre 70% e 80% a mais que uma pessoa preta ou parda por mês. Então, a renda das pessoas brancas é maior do que das pessoas pretas e pardas. Então, a gente tem mais uma questão, como a desigualdade também faz recortes de raça e de classe e de gênero. E a desigualdade no geral, né, sem fazer esses recortes de gênero e de raça, envolve acesso a espaço de profissão, a formação, todos esses. E a desigualdade é algo que tem que ser combatido, como eu falei. Além de ser ético, é prático, é econômico. Quanto mais desigual é a sociedade, menos eficiente ela é. Menos as pessoas têm possibilidades de investir, de consumir, de se desenvolver. Os países mais seguros, com menos violência, são os países que têm um índice de desenvolvimento humano melhor. Então, combater a desigualdade é pensar um país mais seguro, mais próspero. Então, quem não quer falar de desigualdade, não quer falar do futuro do país, não quer pensar num Brasil melhor. E aí, olhando para o Brasil aqui de fato, vamos materializar isso? Existe uma coisinha chamada coeficiente de Gini, que é um índice que mede a desigualdade social, a concentração de renda, aliás. E o índice do Brasil, entre 1989 e 2015, ele conseguiu evoluir. O índice é de 0 a 1. O Brasil saiu de 0,6 e os quebrados para 0,5 para baixo, estou arredondando. E aí, com a recessão, com a crise que a gente teve aí de 2014 a 2016, a crise econômica, a gente retrocedeu. O nosso coeficiente subiu. Então, a gente está aumentando a nossa concentração de renda e a nossa desigualdade. E os impactos disso são a pobreza extrema, pessoas voltando para a miséria, pessoas que tinham dado um passo estão voltando para a miséria, estão voltando a passar fome mesmo, de fato. E a desigualdade ela é diferente da pobreza, né? A desigualdade, tem gente que fala que tem que acabar só com a pobreza. Aí, por exemplo, faz algo para que as pessoas tenham... Todo mundo tenha um mínimo para existir. Mas ainda continua aqueles gaps. E aí, o grande debate das últimas gestões que a gente teve de um determinado partido, que muita gente odeia, muita gente ama, é que muitos dos programas desenvolvidos promoveram o combate à pobreza, mas não a menor concentração de renda. Que, a longo prazo, o quê? Gerou crescimento econômico, mas esse crescimento, essa riqueza, ela não foi distribuída, ela não foi compartilhada. Então, gerou muita movimentação no país, mas isso não foi compartilhado de forma a emancipar as pessoas da posição de pobreza. Tem gente mandando pergunta aqui, eu vou olhar. Entre 89 e 2015, melhorou. Aí, de 2014 e 2016, a gente está retrocedendo, mas ainda não voltou a mesma coisa para 1989, não é 2009, tá? E aí, essa desigualdade, ela prejudica a possibilidade de mobilidade social, a possibilidade de ascender socialmente, a possibilidade, por exemplo, do meu pai ganhava um salário, hoje eu ganho 3 salários. Isso hoje no Brasil é quase impossível, a gente mudar do lugar onde a nossa família esteve, lugar social, não estou falando só de bairro, né? Então, as oportunidades para os mais pobres, elas estão muito mais reduzidas. De acordo com a OCDE, o Brasil é um dos países com mais dificuldade desse elevador social funcionar, né? Das pessoas subirem. Sabe aquela música do bom chibom, bom, bom, bom? Que o de cima sobe e o de baixo desce? Exatamente essa expressão, elevador social, ela é usada pelo estudo da OCDE e eu lembrei dessa música. Porque no Brasil é muito difícil que isso não aconteça, que o de baixo suba e é mais fácil que o de cima desça do que o de baixo subir.
Então, é muito difícil as pessoas terem mobilidade, as pessoas ascenderem socialmente. Mas uma das formas disso acontecer é por meio do estudo. Quando as pessoas têm acesso ao ensino superior, à formação, elas conseguem ascender socialmente. Tanto é que há uma diferença de renda muito grande entre quem tem ensino superior e quem não tem. Então, quando as pessoas falam, não precisa fazer faculdade e tal, cuidado com essa afirmação, porque, de acordo com os dados, quem tem ensino superior tem uma renda bem melhor de quem não tem, mas essa renda não é alta. Então, ainda tem isso. A gente tem tetos de renda que, às vezes, os brasileiros não conseguem romper, mesmo trabalhando muito, mesmo estudando muito. Então, é uma realidade. E aí, dentro dessa discussão da desigualdade, o pessoal debate muito. O que a gente faz para melhorar? Muda a tributação, porque hoje os mais pobres pagam mais impostos do que os mais ricos. Os mais pobres, eles pagam muito imposto sobre o que consomem, sobre alimentos, sobre produtos. E as pessoas ricas, elas pagam essa mesma alíquota, elas pagam a mesma taxa sobre as coisas. E a tributação de renda é menor, proporcionalmente. Então, proporcionalmente, pessoas pobres pagam mais imposto que pessoas ricas. E aí tem uma discussão para, vamos aumentar a tributação? Vamos diminuir a tributação de consumo? É um debate. O outro debate é aumentar o gasto público, que é o que está acontecendo na pandemia, né? Vamos fazer auxílio emergencial, vamos injetar dinheiro, vamos fazer concurso para as pessoas começarem a trabalhar. E aí a discussão ideológica é essa. A gente vai mudar a tributação, a gente vai mudar gasto público. Mas não existe essa história de não vamos falar de desigualdade. Tem que falar. Quem não fala de desigualdade está colaborando para um país excludente, para marginalização, para pobreza. E aí eu quero dizer uma coisa que aí é minha área, né? Porque eu tô falando coisa de economista aqui, gente. Tô falando coisa de economista e tá difícil falar índice, falar estatística, mas indo para minha área, né, que é direito, especificamente direito constitucional, lá no artigo 3º, um dos objetivos fundamentais do Brasil é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, é um objetivo deste país que nós vivemos, erradicar a pobreza e a desigualdade. Não é diminuir, é erradicar. Então, qualquer governante que se submete a essa Constituição, e todos devem se submeter, devem ter um compromisso radical com a erradicação das desigualdades. O que vai ser discutido é como vai ser feito. Vai fazer Bolsa Família, vai fazer renda básica, vai fazer mais concurso, vai aumentar o gasto público. Como que vai fazer? Aí discute. Aí é liberal, é estatista, é inclinação. Mas que tem que ser feito, não há dúvidas. É um objetivo. Um dos objetivos do Brasil existir, do Estado brasileiro existir, é erradicar a marginalização. Artigo 3º da Constituição. Então, não dá pra gente, enquanto cidadão, não cobrar isso das pessoas e não fazer essa reflexão e não fazer um dever que a gente tem que fazer também disso, que a gente também tem a nossa parte. Vou chegar lá. E aí vamos para a Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia ela fala de pobreza. Fala muitas vezes de pobreza. Tem muitos versículos sobre pobreza. Não nos falta base para falar disso. E a Bíblia é muito interessante, porque, de acordo com o Tim Keller, em Justiça Generosa, ele fala que a pobreza tem muitas causas, né? De acordo com a leitura que ele faz da Bíblia. A principal é a opressão. É a opressão. E aí, base bíblica mesmo, tá? Sistema judicial desequilibrado que beneficia os poderosos. Levítico 19:5. Empréstimos a juros altos. Êxodo 22, 25, 27. Salários baixos, Jeremias 22:13, Tiago 5, 1-6. Então, o sistema de opressão que a gente vive, que onera a partir de juros, que paga juros baixos, que a justiça favorece os mais poderosos, promove a pobreza. Aí você pensa, então a Bíblia é de esquerda, eu tô certo. Mas calma, a Bíblia também em alguns momentos fala que o preguiçoso, meu filho, se trabalhar, não dá. Então, de acordo com a Bíblia, a pobreza é um problema mais complexo do que questões meramente materiais, mas a questão material, a opressão social, ela pesa muito. E ela pesa tanto que os profetas, em diversas passagens, eles falam que a responsabilidade da desigualdade de renda é dos ricos. Aqui, ó, de Bíblia, profeta falando que o gap de riqueza e pobreza é responsabilidade dos ricos. Amós 5:11-2, Ezequiel 22:29, Miqueias 2:2, Isaías 5:8. Então, essa é a realidade, tá lá. Mas também tem outras questões que dizem respeito a grupos que têm incapacidade de se organizar e conseguir ascender socialmente. Tem situações de desastres naturais, que às vezes as pessoas perdem bens por causa de desastre natural. Vamos colocar o exemplo da pandemia. Vou falar aqui de casa. A gente estava juntando dinheiro, eu e o Bernardo. E eu sei que eu fiquei desempregada, né, mês passado.
E eu sei que com a pandemia a gente vai ter que mexer nesse dinheiro guardado. Então, a gente vai ficar mais pobre, né? E isso acontece por causa de algo que a gente não tem controle, como a pandemia. Então, essa é uma realidade da pobreza. Então, a pobreza da Bíblia, ela tem diversos fatores. Fatores sociais, fatores morais e de dedicação do indivíduo, mas essa questão da opressão sistêmica, da pobreza sistêmica pesa. Mas independente, aí aqui é o ponto-chave para falar para vocês. Independente de como a pessoa chegou a ser pobre, se foi porque ela não trabalhou, se foi por desastre natural, se foi por uma herança escravocrata, a Bíblia fala que é o nosso dever socorrer o mais pobre, independente de como ele chegou nessa posição de pobreza. E aí, gente, essa é a realidade que está na Bíblia, né? Que a gente tem um compromisso com essas causas. E o que significa ser um cristão numa sociedade desigual? O que a gente pode fazer para mudar isso? Jonathan está aqui e ele já ouviu falando essas coisas que eu vou falar agora, porque ele estava na oficina do Reconciliar, mas eu não sei quem mais estava. Então, assim, eu não quero só que a gente fique aqui reclamando. Tem coisa para fazer, tem muita coisa para fazer. E a minha ideia é apresentar formas práticas da gente lidar com isso. Vamos lá, cristãos e a desigualdade. Por que defender direitos? Né? Porque nós somos imagem de Deus. E aí tem esse versículo que eu gosto muito, que é Provérbios 31, 8, 9. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga corretamente e faz justiça aos mais pobres e aos necessitados. É um dever cristão fazer justiça aos mais pobres e necessitados. Como fazer? Eu pensei 3 frentes práticas da gente se engajar no combate à desigualdade e à injustiça. 1, socorrer as pessoas, que é aquela ajuda imediata, doações, auxílio de emergência, assistência, sopão para pessoas em situação de rua. É muito o que a igreja faz. Mas existem outros níveis de formas práticas de promover justiça e o fim da desigualdade. E aí a denúncia, quando a gente faz a passeata, um ato simbólico, o ativismo, a hashtag, um debate no Twitter, tudo isso está válido. Aí eu, por exemplo, vou sempre em ato pela educação, estou sempre dentro. Incidência em políticas públicas, que é quando a gente se organiza e vai para um conselho de debate, vai para uma câmara, vira vereador, vira deputado, quando a gente vai incidir diretamente nas políticas públicas. O que a gente fala é considerado nas decisões públicas. E aí, onde fazer? Você pode fazer isso na igreja, através dos Ministérios de Ação Social e Misericórdia, no terceiro setor, que é a ONG, a instituição, na política institucional, que é como... Eu já passei pelo primeiro, da igreja, já passei pelo segundo, já passei pelo quarto, já passei pelo 5. Vocês podem se engajar em movimentos sociais, em coletivos, em organizações, ou podem também, né, trabalhar, ser um funcionário público, essas coisas. E aí, eu quero abrir para a gente fazer pergunta, pode ser? Comentários, tá? É interessante, você falou do índice de Gini, né? Tem um outro índice que é muito interessante a gente estudar sobre ele, que é a questão da renda per capita mesmo, né? Porque a renda per capita é basicamente a renda nacional dividido pela quantidade de habitantes. E a renda per capita do Brasil está em torno, acho que, de R$9 mil. Então, assim, se dividir a renda do Brasil pela quantidade de habitantes do Brasil, a gente teria como se cada habitante recebesse R$9 mil. Isso mostra uma desigualdade muito grande, desigualdade salarial mesmo, né? Porque essa não é a realidade de todos. Muitos recebem muito acima de 9 mil e outros recebem menos de um salário mínimo, por exemplo. Então... Sim, eu acho interessante que quando a gente fala de desigualdade, a gente não está falando de mexer no dinheiro dos outros, né? A gente está pensando em distribuição de renda por meio de política pública. Formas de pensar uma sociedade menos desigual, porque a desigualdade afeta as nossas relações, ela viola a dignidade dos seres humanos, ela promove violência e uma série de questões, né? Então, a gente falar de desigualdade é pensar realmente num país melhor. Eu sou psicóloga, Isa, e ouvindo você falar, é muito forte o quanto que a desigualdade ela impacta na nossa saúde mental, né? Enfim, é muito pesaroso ouvir muita gente mais humilde tendo vários sonhos que são impossibilitados pelo capital, digamos assim, né? E você meio que empoderar alguém é um processo bem difícil para alguém que sempre foi deslegitimado, acho que é essa a palavra. Então, eu queria te ouvir um pouco, assim, dentro da tua área, como que você vê que é um caminho de empoderar, porque às vezes só receber um sopão, só, sabe, receber uma ajuda da ONG, às vezes coloca a pessoa ainda mais como sujeito menor, assim, né? Então, como a gente pode, na nossa área, que é distinta, acredito aqui, contribuir para o empoderamento desse sujeito, mesmo ele estando num espaço tão desigual?
Então, Annalise, eu acredito que conhecimento é poder. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente trabalhar conceitos de conhecimento. Eu vou dizer isso assim, por mim. A minha mãe, ela não sabia que existia universidade pública. Ela não sabia que teria como fazer faculdade. Isso nos anos 2000, 2010, quando eu passei para a escola federal, e lá todo mundo falava de UF, o FRJ, a USP, e eu ficava assim, tipo, oi? Só achava que tinha Estácio aqui na minha cidade, com 14 anos. E ali eu soube que tinha universidades públicas, que eu poderia fazer faculdade sem pagar diretamente, né? Ia ser pago pela coletividade. E aí eu pensei, caramba, conhecimento é poder. Quando a gente tem conhecimento dos processos, das oportunidades, isso já é um passo para bater de frente com a desigualdade, para pelo menos aumentar as oportunidades. O outro ponto é, como eu falei, né? Eu falei de 3 frentes: socorro, denúncia e incidência em políticas públicas. O socorro é para a existência, é para a subsistência. Então, hoje a gente tem pensado políticas públicas que empoderem e emancipem os indivíduos. Eu vou dar exemplo aqui básico. O Bolsa Família, ele não... Antigamente, como que eram os programas de ajuda, de apoio do governo para as pessoas? Era o cheque social, o cheque alimentação, o cheque gás. Tipo assim, era o governo que dava para a pessoa o que ela precisava. O Bolsa Família é um dinheiro. E a pessoa faz o que quiser com aquele dinheiro. Ela pode comprar trigo ou comprar macarrão, ou ela se empodera com aquele valor. E o Bolsa Família, é importante a gente falar que ele não é uma política pública isolada. Não é só o Bolsa Família. Junto com ele vem prestar conta que se as crianças estão na escola. Isso parou agora, tá? Mas há uns anos atrás tinha Pronatec, tinha a Bolsa Jovem, que era para o estudante. E você estar cadastrado naquele sistema te dava acesso a várias outras coisas, como auxílio na universidade, auxílio na Instituto Federal. Então, a gente tem que pensar políticas de transferência de renda que emancipem as pessoas, não deixem as pessoas naquele lugar. Só que, para sair disso, a gente precisa que o país cresça, que a gente aumente a produtividade, que os salários aumentem. E isso, sim, depende de outros fatores. Então, se a gente vive em sociedade, uma coisa depende da outra. Vamos pensar a renda básica. A renda básica está revolucionando municípios aí do Brasil, porque pessoas que não ganhavam nada estão ganhando R$600, estão consumindo no mercado, estão fazendo compra na lojinha e está movimentando a economia de cidades do Brasil que não tinham renda nenhuma. E aí você pensa, mas isso é uma ilusão, as pessoas não estão emancipadas e tal. Então, isso é uma discussão. Tem gente que acha que o melhor caminho é deixar cada um por si. Outros acham que o governo tem que injetar dinheiro, porque aquilo ali faz girar a economia do lugar. E num país pobre como o nosso, não dá para a gente pensar em políticas de emancipação, de superação da desigualdade, sem pensar em investimento público direto. E essa ideia aqui, eu vou deixar bem claro, não é papo de liberal. Quem fala de renda básica é o Milton Friedman, que é um economista liberal, porque eles sabem que a pobreza aumenta a violência, aumenta a desigualdade, pessoas pobres não consomem. Então, para a gente pensar assistência que seja de fato emancipadora, a gente tem que pensar tudo isso. Vou dar o exemplo da Rio de Paz. O Rio de Paz, desde o início da pandemia, está levando cesta básica, só que agora eles conseguiram fazer o ticket de alimentação e aí a pessoa pode ir no mercado comprar o que ela quer, o que ela quiser. Existem estágios, sabe? O primeiro passo é o socorro, é fazer com que as pessoas não passem fome imediatamente, mas depois a gente vai trabalhando a inclusão no trabalho, a profissionalização e a emancipação das pessoas. Show? Isa, eu achei fantástico todo o que você falou, principalmente quando você fala sobre quantas posições tem para o cristão agir, né, nessa questão. E eu fico pensando que muitas igrejas, eu não falo todas, mas muitas igrejas ainda usam essas desigualdades social como forma de evangelismo. Elas acabam invertendo, né, essa questão, ao invés de cuidar daquela pessoa, eles usam a ferramenta de assistência como vou trazer essa pessoa para Cristo. Como é que a gente consegue trabalhar em igrejas que usam dessa forma? Como é que a gente consegue trabalhar esse tema para ir abrindo a mente e mostrar que essa questão de evangelismo é uma coisa muito, talvez, secundária. O que a gente precisa fazer é cuidar, é realmente dar assistência sem esse segundo pensamento. Então, não é uma opinião diferente, mas vamos lá. Serviço social, assistência, a ONG faz, o governo faz, outras religiões fazem. Mas pregar o evangelho só a igreja faz. Então, isso deve ser feito. Só que é errado você trocar a Bíblia pelo pedaço de pão. Por quê? O pedaço de pão, o alimento, a assistência, é uma implicação de você ser cristão, né? Se a gente olhar vários exemplos na Bíblia que as pessoas fazem atos de misericórdia, o próprio Cristo, ele se relaciona com as pessoas independente da forma que as pessoas tratam ele de primeira. Então, é o nosso dever
poder ajudar e assistir as pessoas, independente do retorno que eles vão dar. Então, o cristão que faz obras sociais para ter um retorno, para ter conversão, ele está se enganando, porque a conversão é algo genuíno e algo muito pessoal. Então, a pessoa pode trocar um pão por uma oração, mas aquilo pode não transformar a vida dela se ela não tiver um encontro de fato com Cristo. Então, eu acho que a igreja tem que servir a sociedade, dar testemunho, ser sal e luz, tanto no aspecto moral quanto no aspecto social. E isso deve ser feito independente da contrapartida. Assim, pensando de forma prática, eu, por muito tempo, congreguei numa igreja que tinha um projeto com mulheres em situação de prostituição e pessoas em situação de rua. E aí, o que o pastor fazia? Ele botava uma mesa com lanche e as pessoas chegavam e sentavam e comiam, e ali, a gente comendo junto, tinha, né, momentos que as pessoas queriam se abrir, que eles pediam uma oração, que eles pediam uma ajuda. Não era algo obrigatório. Você só vai sentar na mesa se você fizer isso ou aquilo, porque não existe. A mesa de Cristo é para todo mundo. É basicamente isso, esse evangelismo do trocar pão por palavra não funciona mais. Então, a gente precisa desenvolver relacionamento, né? Eu achei interessante o que você falou sobre essa questão da obrigatoriedade, né? De você só vai fazer isso, eu só vou fazer isso para você se você fizer isso aqui também. Isso é legal porque as pessoas às vezes acham que o evangelho ele é uma moeda de troca, né? Tipo, eu vou evangelizar, mas eu vou te dar um pedaço de pão, mas para isso você tem que ouvir a palavra que eu tenho para você. Quando, na verdade, o pedaço de pão, né, eu estou dando como exemplo, usando o mesmo exemplo que a Isa, quando, na verdade, o pedaço de pão deveria servir somente como uma porta para você levar esse evangelho. Entende? Eu acho que não sei se tá dando para entender. É um acesso, né? Isso, um acesso, um caminho para abrir essa porta, entendeu? E às vezes me machuca muito porque as pessoas, elas falam estar prontas para evangelizar e para ajudar outras pessoas, mas elas não sabem conciliar essas duas coisas. Elas acham que para você fazer um, você tem que obrigatoriamente fazer o outro, entendeu? E, na verdade, não. O pedaço de pão é o mínimo que você pode fazer para alguém. O evangelho é uma coisa que vai acontecer com a ação do Espírito Santo. Né? Aquela história de que só quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, o poder que a gente tem é de dar o pedaço de pão. O poder de converter a pessoa é do Espírito Santo. A gente deixa com ele. E eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se alguém já vai fazer, mas é em questão de como que a gente pode trabalhar na igreja esse assunto da desigualdade social sem parecer muito, como é que eu vou dizer, incisivo, sabe? Sem querer mostrar que a gente está querendo passar por cima do pastor, dos projetos que o pastor faz. Às vezes a gente vê que tem uma coisa meio errada, não só com o pastor, mas com outros líderes também. E eu faço essa pergunta porque eu sou líder de jovens, então eu não queria fazer uma coisa e passar por cima do que os meus líderes. Como é que a gente pode trabalhar isso melhor dentro da igreja? Então, um ponto que você falou que eu achei muito interessante foi que você disse que as pessoas querem, né, convencer com pão ou ter um retorno, né, que é ajudar as pessoas e ser ajudado. Por um tempo, eu trabalhei numa ONG e, cara, algumas crianças me amavam, me davam abraço, me davam um presentinho, né, um presentinho assim, dava uma flor. Outros me infernizavam. Teve um que cuspiu na minha cara uma vez. Pessoas em situação de rua, a mesma coisa. Então, a gente não faz as coisas para receber um reconhecimento da pessoa, a gente faz para o Senhor. E faz porque aquela pessoa é um ser humano, a imagem de Deus, nós temos compromisso de servi-lo. Então, quem faz esperando aceitar o evangelho ou um reconhecimento, um amor, né, igual a lá, vai pra arte, tira foto com as criancinhas. Eu aposto que tem um monte de criança lá que não quis tirar foto com ela, que não viu pra cara dela, entendeu? Então, e se você faz com essa motivação, tá fazendo errado. Então, é um ponto. O outro ponto é como trabalhar isso na igreja. Eu tenho alguma experiência com redes de solidariedade a partir da igreja. Geralmente, o que eu fazia era sensibilizar e mobilizar o coração da minha igreja. Então, eu falava, gente, vamos fazer isso? E arrecadava ali com os jovens, com a minha galera. Não sei se a sua igreja tem um Ministério de Ação Social. Se tem, tenta construir algo junto. Vamos fazer uma campanha aqui para as famílias do bairro X? Vamos... Por exemplo, uma coisa que a minha igreja está fazendo, banco de empregos para o pessoal da igreja que está desempregado, porque a gente às vezes tem irmãos da nossa igreja passando necessidade, a gente não sabe. Então, vamos tentar qualificar, ajudar aqui os irmãos, ou fazer algo para fora, fazer um reforço escolar, fazer... um grupo, ver se o conselho de municipal da minha cidade tem conselho de juventude, se eu posso participar enquanto cristão, porque tem lugar que tem espaço para evangelho. Então, assim, eu acho que o diálogo é fundamental. Não é você chegar falando com a solução pronta,
Qual é o seu estado, cidade? Eu sou de Vila Velha, Espírito Santo. Como é Não. que eu aqui vou dizer a solução para você aí em Vila Velha? Então, constrói a solução com seus irmãos aí. Chega devagar, vai na reunião, deixa eu conversar. Tenta fazer uma parceria. Tipo, ó, o grupo de jovens quer arrecadar dinheiro no Sinal para a gente poder doar a cesta básica. O grupo de jovens quer arrecadar dinheiro no Sinal para a gente tentar pagar uma bolsa de estudos para alguém, para alguma criança. Enfim, é criatividade para a gente poder servir e ver o que precisa aí, né? Às vezes o problema aí é outro do que só a questão da fome, né? Na questão da fome, né, que você falou que às vezes não é esse o problema. Às vezes eu vejo pessoas que, por exemplo, tem uma empresa, abre uma vaga de emprego, sabe que na igreja tem uma pessoa que pode preencher aquela vaga de emprego, que está precisando, está desempregada, mas prefere empregar o outro pela amizade e o outro às vezes não precisa. Às vezes o outro já tem um outro trabalho, pode até pagar um pouquinho menos, mas supre a necessidade dele enquanto o outro está passando fome. Então acho que vale para a gente pensar no que a gente pode ajudar. Será que a gente pode ajudar só matando a fome ou será que a gente pode ajudar também deixando essa pessoa, vamos dizer, estável financeiramente? Dando oportunidade, né? Sim, gente. Boa noite. Eu sou Fernanda, eu falo de Salvador. Eu sou assistente social de formação. Não é uma pergunta, é mais uma contribuição. Eu acho que o tema desigualdade social acabou ficando em duas vertentes que estamos falando, né? Desigualdade social é uma coisa, a ação social é outra diferente. Para a gente não misturar. O que a igreja faz é ação social. Cesta básica, entregar sopa, não é acabar com a desigualdade social. Acho que é longe disso. Acho que é uma ação social, é caridade, é você garantir, né, a sobrevivência por aquele dia e tal. Mas desigualdade é você oportunizar acesso, né? É você garantir direito. E da cesta básica, da sopa, é o certo, é evangelismo, está na Bíblia, mas não é desigualdade social, entendeu? Acho que ficou misturou como se matar a fome, né, naquele momento, fosse a questão que contemplasse a justiça social e a desigualdade social. Eu acho que aí, um pouquinho nas colocações, para mim não ficou muito... Não, porque quando juntou as perguntas, abriu as perguntas, ficou que o que a igreja faz é dar conta de uma desigualdade social, que não é ação social. A minha ideia ali, os 3 frentes de ação, é realmente mostrar níveis que cristãos podem atuar com essa questão da pobreza e defesa de direitos. Eu, Isabela Vicente, acredito que o socorro é uma forma de você promover acesso a direito, porque a alimentação é um direito e quando você assiste a pessoa nisso, você está de alguma forma efetivando. Só que é uma dimensão que ela é rasteira, né? Como eu falei, ela é emergencial, ela é socorro, ela não é algo que emancipa, que efetiva direitos, que move a estrutura, né? Como eu falei aqui, que a desigualdade é inerente da nossa sociedade, então ela vai existir. O importante é pensar políticas que mexam nisso. Exato. E aí, a outra frente que eu falei, a denúncia, a gente denunciar situações de violações de direitos, é porque essa palestra eu falei num outro contexto, mas achei que ia funcionar aqui, então me perdoa. Então, a segunda é essa questão da denúncia, a gente se mobilizar quando vê uma violação de direitos, passear, ser voz e tal. E a terceira, que eu acredito que é um nível já apurado, que é para pessoas que, como vocês, estudaram, você incidir em políticas públicas, né? Pensar políticas dentro da estrutura de governo. Então, me perdoa se pareceu algo insuficiente, mas eu acredito que a igreja, né, ela faz bastante coisa nesse primeiro nível. E eu acho que o desafio é a gente, enquanto cristão, dar mais passos, né? Enquanto cristão, a gente normalizar e por exemplo, um protesto a favor de algo que seja justo. Normalizar a gente ocupar espaços de poder para pensar políticas públicas de justiça. Então, a minha ideia foi essa. Eu passei muito rápido naquele slide, porque estava acabando já o tempo. Então, me perdoa se não ficou completo e não ficou como deve ser, né, dentro dos códigos e dos símbolos do serviço social, que é uma área que eu tenho profunda admiração e sei que é muito importante. E sei que a caridade é uma coisa e defesa de direitos é outra.
Mas a gente sabe que para o cristão uma coisa leva a outra e está relacionado. Rapidinho, Isa. É só no sentido também de partir para orientação, né? Orienta a igreja, quais os direitos que ele tem, onde buscar, como procurar, e não só ficar restrito à cesta básica, entendeu? Sim, Mas essa sim. colocação, Isa. Sim, com certeza. Eu acho, como eu falei, acho que a igreja pode fazer muito mais, né? Quando, por exemplo, o que está acontecendo na minha igreja, na igreja de um amigo, eles estão dando orientações trabalhistas, né? Alguns advogados da igreja, para pessoas que estão sendo demitidas de forma injusta por causa da pandemia. Então, me perdoe por não ter ido mais fundo na minha colocação, tá bom? Eu gostaria só de compartilhar uma experiência mesmo, porque eu moro na periferia, assim, e a igreja que eu frequento é uma extensão de uma igreja que fica num município diferente do meu. Então lá o público que frequenta lá é totalmente diferente do público que frequenta aqui. Chegou um dia que uma pessoa em situação de vulnerabilidade social chegou na frente da igreja e falou: eu quero comida. E o menino virou para ele e falou: mas não tem comida aqui. Aí ele: mas como assim? Vocês são uma igreja, vocês são obrigados a me dar comida. Então as pessoas acabam confundindo, só para complementar mesmo isso. E já chegou aqui no bairro de uma pessoa não querer aceitar a cesta básica da igreja porque achou que a gente queria comprar. Eu disse: não, vocês querem me comprar com a cesta básica para eu ir na igreja de vocês. Então eu acho que as pessoas acabam distorcendo muito essa questão de ajudar querendo algo em troca. Não é só alimentar. Igual eu já vi muitos projetos em outras igrejas. Projetos de Enem para pessoas em situação de vulnerabilidade, luta, essas coisas, sabe? Médicos, questão odontológica, porque precisa. Em questão aqui, se a igreja não acolhe, não ajuda, o tráfico acolhe, que é, né, o caminho de muitos. Então eu acho que é além de você dar uma cesta básica, é além disso, não é só isso. Obrigada, Aline, pelo seu comentário. Concordo com você. É muito legal a ideia do pré-vestibular. É mais uma ideia aí para a galera das igrejas. Na verdade, eu queria fazer um comentário em cima do comentário do Wendel e da Fernanda, que o Wendel estava falando a questão da ação social, né? Que a igreja dá pão como porta de entrada, digamos assim. E a Fernanda falou a questão da desigualdade e a questão da ação social. Na verdade, a igreja precisa ter o princípio para tratar ambas. Por exemplo, eu não vou chegar para a pessoa e oferecer o pão e falar: toma, agora eu quero pregar para você. Na verdade, o próprio pão é a pregação. Ou seja, toma, eu te dou pão porque no reino de Deus é um reino de igualdade, é um reino de justiça. Então, esse mesmo princípio da ação social, da entrega, seja do pão, seja do trabalho, seja do dinheiro, deve ser o princípio pelo qual nós lutamos por desigualdade social, porque o reino de Deus é um reino de igualdade, é um reino de justiça, é um reino que prega o amor ao próximo, prega a fraternidade. Então, as duas coisas precisam estar ligadas, sabe? O princípio para ambas é o mesmo. A igreja deve dar o pão, porque o reino de Deus é um reino que prega essa igualdade. Então, ele pediu para que a gente levasse esse pão, porque se tem alguém faminto do meu lado e eu tenho pão para comer, cara, esse pão não deve ser só meu, ele deve ser dividido. O princípio para ambas é um só, assim. Tive fome, deste-me de comer, né? Jesus fala. Às vezes a gente tem uma ideia quando escuta uma fala tão legal quanto a tua a partir só da nossa vivência, e acaba não tendo essa visão do Brasil num todo, assim, e acaba se limitando. Por exemplo, eu moro em Joinville, Santa Catarina, eu não vivo num contexto rico, mas é uma cidade rica, assim, né? E às vezes a gente tem uma ideia de que é isso, assim, um recorte, e às vezes acaba não trazendo tanto essa pauta, tanto que eu faço parte da Onda Dura e a minha igreja começou a trabalhar um pouco mais forte nisso há 2 anos. E é uma igreja de média de dízimo de mais de R$100 por pessoa, que eu acho que é um valor alto, assim, comparado, enfim. E que podia fazer muito mais. Então, eu vejo que a gente começou a abrir um olhar para isso há muito pouco tempo. Porque é algo que, se você não vê, você quer fingir que não existe, assim como o racismo, assim como um monte de coisa, né? As pessoas gostam de viver como se aquilo não existisse, assim. Então, como que você acha que pode ser uma prática para que, até você trouxe um monte de motivo que afirmou o quanto que é importante que seja uma pauta recorrente, falar sobre, para pensar políticas públicas, para pensar formas, você trouxe alguns exemplos, até a Fernanda esclareceu muito bem para a gente conseguir ter isso bem em mente, achei bem
bem legal. Mas, enfim, como que a gente pode trazer essa discussão, porque ela incomoda, eu sinto, assim, não é algo tão bem quisto nos ambientes, tanto eclesiásticos quanto outros também. Eu acho que o primeiro passo é orar, sabe? Orar para Deus te aproximar de pessoas dentro da sua congregação que tem essa mesma inclinação, essa mesma preocupação. Porque tem uma questão que até o Antônio Carlos Costa fala no livro dele, que ele fala que um erro do ativista é, às vezes, ficar revoltado porque ninguém quer militar, né? Quer ter ativista junto com ele, quer servir naquela área junto com ele, falando a linguagem da igreja. Então, ore para que Deus te junte com pessoas que têm essa mesma sensibilidade social, de liderança, de liderar algo. E, assim, sendo prática, para você saber, por exemplo, os dados de desigualdade e de renda de Joinville, você pode dar uma olhada no IBGE Cidades. Anotem aí esse site, depois eu mando lá no grupo também. Lá você consegue ver os índices de educação, de saúde, de meio ambiente, de vários tópicos da sua cidade, de renda. Então, com certeza tem problema de renda na sua cidade, você só provavelmente não tem contato. E começa dentro da sua igreja. Tá marginalizado, daí a gente não vê tanto, né? Então, e ver dentro da sua igreja. A região sul do Brasil, ela realmente tem uma realidade diferente da região sudeste, de outras regiões, né? É uma região com IDH maior, então a pobreza provavelmente tem outra cara, tem outro jeito, mas com certeza tem desafios, porque todo lugar tem, né? Como eu falei, tem níveis maiores e menores, mas a desigualdade ela é inerente ao nosso sistema. Boa noite. Desculpa eu interromper, mas eu gostaria de saber, assim, de que maneira que a gente consegue agir na situação atual que a gente está vivendo. Por exemplo, muitas pessoas elas estão respeitando a quarentena e ficando isoladas, certo? Tipo, ficando em casa e tudo mais. De que maneira, de forma prática, a gente consegue agir na situação que a gente está vivendo nos dias atuais? Então, se a gente pensar naquela primeira dimensão do socorro, que hoje eu acho que é uma das coisas que a gente tem mais para fazer, né? Porque tem muita gente precisando de socorro. O que eu fiz? Vou dar o exemplo aqui do que eu fiz aqui na minha cidade. Eu, sem sair de casa, eu consegui doar 60 cestas básicas. Eu arrecadei na internet, eu liguei para o mercado, fiz a transferência para o mercado entregou na ONG e a ONG entregou para as pessoas. Então, dá para a gente tentar pensar alternativas de socorrer nesse socorro imediato. Mas, por outro lado, a gente também está vivendo aí duas situações no Brasil. Eu sei que, não sei se o Bruno deixa eu falar de política aqui, mas a gente está vivendo aí uma crise política e uma crise de saúde. E uma crise social, né, com os casos de violência racista. Então, isso dá muita vontade da gente ir para a rua. E aí, né, cada um com a sua consciência, diante da pandemia e tudo mais. Semana passada eu tinha organizado um ato com 10 amigos. A gente ia ter um ato na cidade de Vidas Negras, mas ia ser um ato com muita aglomeração. Aí a gente ia organizar um ato simbólico no sinal, né, com cartazes no sinal, com 10 pessoas só, porque é mais fácil, né, lidar com 10 pessoas. E a gente acabou não fazendo porque choveu no dia, molhar os cartazes todos. Mas, assim, é a segunda dimensão, a denúncia. E a terceira dimensão lá de política pública, eu sempre falo para as pessoas ficarem muito ligadas no Twitter, nas enquetes, porque a gente tem que cobrar dos nossos governantes posicionamentos diante do que está acontecendo, né? A gente está indo para a terceira parcela do auxílio emergencial, tem muita gente que hoje só tem isso para sobreviver, e o que nossos governantes estão fazendo para que isso se estenda, ou para que outras formas de custeio ajudem as pessoas nesse período tão difícil, né? Então, acho que essas três dimensões, o socorro, a denúncia com prudência, né, dentro da possibilidade, e também a gente está fiscalizando o que está sendo feito, se a nossa cidade está sendo feita. Outro exemplo também foi que o pessoal estava todo mundo aglomerado aqui na minha cidade, na fila da Caixa. Aí eu falei com o prefeito que ele tinha que organizar aquilo lá, botar cadeira, botar uma tenda para as pessoas ficarem menos vulneráveis, e aconteceu, sabe? Então, ele fez. E eu não tenho nenhuma influência, assim. Então, são possibilidades, sabe? Da gente ser voz e denunciar o que está errado e tentar ajudar, sabe? Eu acho que eu estou pensando aqui um pouco sobre o que a Annelise falou, dessa questão de como falar isso na igreja às vezes é difícil, parece que incomoda, né? Eu acho que, pelo menos nas minhas experiências, foi muito mais uma questão de... Não é que a igreja não quer ver, mas ela quer ver de um jeito, tipo, sabe? O branco salvador, o seu cristão salvador. Vou te dar o pão, mas eu vou dar só isso, porque aí eu vou meio que manter essa pessoa refém daquilo ali, também com o intuito de evangelizar e de converter aquela pessoa, mas
Eu acho que às vezes é muito para satisfazer um ego. Eu sou cristão, eu estou fazendo várias boas ações porque eu estou alimentando essa pessoa ou essa família. E eu acho que às vezes a gente se limita muito nisso, só que eu também não consigo ver forma de a igreja agir um pouco mais além desse assistencialismo, assim, dessa caridade, enquanto igreja, assim. Vou ler aqui uma passagem do livro do Antônio Carlos, que eu gosto muito. Essa é uma lição que deveria ser aprendida pelos que se veem como profetas e reformadores sociais, e que, em não poucas ocasiões, movidos pela paixão pela causa, perdem a eficácia por terem se tornado amargos e carentes do respeito dos que os ouvem. Existe um mal que domina muito, o orgulho de fazer o bem, que pode nos levar a pregar de modo arrogante. Não é tarefa fácil para quem está na linha de frente, diante da miséria e da injustiça, saber lidar com a indiferença, tanto da parte da sociedade quanto da parte da igreja. Há uma tendência a julgar tudo como ilusório, real e falso. Daí surge a necessidade de as pessoas se encontrarem com a ponta, que se encontram na ponta, sempre regularem o coração o que a boca vai dizer. Então, assim, a gente que está nessa área, muitas vezes a gente acha que ninguém se importa com isso, e quando se importa é para se aparecer. Isso é uma realidade. O pastor Antônio Carlos Costa, ele tem uma ONG há 13 anos. Nesses livros, ele relata muitas coisas que é de todos. Então, eu acho que o importante é você, aí na sua igreja, no seu grupo de ação social, no seu grupo de jovens, fazer com que as pessoas tenham a mentalidade que isso é muito mais para Deus do que para as pessoas. E que você está fazendo o seu papel. Enquanto cidadão, o mínimo enquanto cidadão é você dar pão para quem tem fome. O mínimo como cristão é socorrer quem tem fome, é o mínimo. Como a Fernanda falou, é uma ação social, uma caridade, é o básico, né? A gente tem que avançar nisso de forma que as pessoas se emancipem e tenham independência, né? Independência para gerir seus próprios destinos a partir da efetivação de direito. O conselho que eu posso te dar é não desista e ore para que as pessoas de fato façam isso com as motivações corretas, e lembre-se também que só Deus pode julgar as motivações, né? A gente julga, mas quem julga mesmo sabe o que de fato está no coração daquela pessoa é Deus. O nome do livro é Convulsão Protestante. Hoje eu trouxe um panorama introdutório, né? Como eu queria desenvolver outros pontos, mas eu fiquei com medo de não dar tempo, eu já pulei para a parte bíblica, mas assim, dentro da construção teórica da desigualdade, pesa muito na questão educacional, né? No acesso à educação, na desigualdade de acesso à educação. Então, uma pauta que eu queria muito que ficasse no coração de vocês, que vocês pensassem na hora de escolher governantes, de posicionar, é a importância da gente melhorar a nossa educação por dentro, né? Educação básica, educação fundamental, porque a diferença, ela nasce lá, na escola básica, porque muitas vezes a gente até consegue acessar o ensino superior, mas a gente não fala inglês, não tem aquele capital cultural, não tem acesso a certos espaços e acaba que não consegue romper essa bolha. Então é muito importante que a escola das crianças pobres seja tão boa quanto das crianças ricas, para que eles possam ter acesso à cultura, a lazer, a desenvolver suas competências para poder, de fato, conquistar espaços na sociedade. Então, pensar a desigualdade é querer mudar a educação, porque a nossa educação hoje, ela forma pessoas que são analfabetos funcionais, que não são aptas para fazer provas, para poder ler o mundo, né? Nosso ensino de matemática é péssimo. Então, fiquem de olho no IDEB da cidade de vocês, é um índice muito importante. E é isso. Queria pedir desculpa se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém. Se eu falei alguma coisa incorreta, também me perdoem. E vamos aprendendo juntos. Só fazer um comentário em cima disso, que a questão da educação ela é bem mais ampla do que a gente imagina, sabe? Não se trata apenas de uma escola com falta de aparelhos ou uma escola com alto índice de violência no bairro, coisa do tipo. Porque os próprios professores, pelo menos é isso que acontece aqui em Vitória, eu imagino que seja em todos os lugares, normalmente o professor ele escolhe a escola que ele vai trabalhar. E normalmente o professor que tem direito de escolha, os primeiros são os que possuem mais título, mais experiência. Então essas pessoas com mais títulos e mais experiências vão para a escola de bairro nobre. Então ali a gente já tem uma desigualdade na questão dos professores, do próprio ensino, sabe? Então, além das escolas de periferia serem menos aparelhadas, os alunos terem mais dificuldades tanto no aprendizado, até por conta da carga que eles trazem de casa, fome muitas vezes, sono, etc., os próprios professores muitas vezes são menos qualificados, possuem menos experiência. Então, isso assim, é um problema que é maior do que a gente imagina. Tem coisas que a gente nem consegue enxergar, só quando você está lá dentro
você observa essas coisas assim, sabe? Na verdade, não é uma pergunta, eu quero pontuar só uma questão. Porque eu acho que antes da gente começar a perguntar o que a igreja poderia fazer, a gente tem que se questionar o que a gente pode fazer enquanto cristão, né? E aí, por exemplo, na igreja que eu frequento, não tem, só se limita na questão da cesta básica mesmo. E aí entra a questão que a Isa falou, que é da informação. Eu acho que parte da gente começar a informar dentro da igreja e gerar o debate, falando entre o meu meio de amigo, que aquilo vai fomentando até chegar no ponto que o pastor vai ver e vai ter que falar sobre a desigualdade. E aí, então, eu acho que o princípio mesmo de tudo é a informação. A gente, enquanto jovem que está na frente, está informado, a gente começar a passar essa informação para ver se a gente consegue o objetivo maior, que é a igreja começar a fazer algo. É só isso mesmo. Arrasou. Então, já está encerrando aí já, tem só 2 minutos. Mas caso vocês queiram mandar perguntas lá no grupo, não sei se a Isa vai ter disponibilidade para responder, né? Porque a Isa é uma pessoa muito ocupada. Então, gente, obrigado de novo pela presença de vocês. Obrigado, Isa, pela disponibilidade. Vou tentar colocar isso no YouTube quanto antes, mas é isso aí. Espero que tenha sido E eu bom vou pra colocar lá todos. no grupo, as minhas referências, que é do Nexo Jornal, que eu amo demais, eles são muito maravilhosos, eu vou botar lá no grupo. Top. Então é isso aí, gente. Valeu, fã-clube da Isa. Valeu todos. E até a próxima, gente. Obrigado. Valeu, Isa. Tchau.